Estamos de volta com o BMC Market, agora para conversar com o nosso próximo convidado, o Guilherme Zanin, estrategista da Avenue. Tudo bem, Guilherme? Boa tarde para você. Fala, Felipe. Boa tarde, Cabral, Gani, tudo bom? Fala aí, Malu. Ô Guilherme, vamos começar aí com a temporada de balanços aí das empresas lá dos Estados Unidos. O que você gostaria de destacar para a gente hoje? Acho que o grande destaque dessa semana, principalmente veio com relação a Coinbase e Roblox, duas empresas gigantes do mercado e que fizeram IPOs recentemente. E, além disso, a gente também tem a Disney, né, que vai sair os resultados agora no final do dia. Ele deve não fechar completamente, mas dentre as grandes empresas, eu acho que é o único grande catalisador que é esperado pelo mercado, além de Walmart, Target, para as próximas semanas, mas a gente deve estar encerrando a temporada, ou pelo menos com boa parte delas tendo apresentado números que foram positivos. Acho que o grande destaque desse semestre trimestre da forma generalizada é que o mercado não sentiu tanto queda na sua receita. Na verdade, os números até estão bem resilientes. Eu estava vendo a conversa antes de você sobre os resultados das companhias também com o convidado anterior. Eu acho que, até corroborando com o que foi falado antes, o grande destaque é que o número das empresas vieram melhor que o esperado. O balanço da economia parece estar um pouco mais resiliente. Não está perfeito, a gente gostaria de ver aquela recuperação forte, mas a gente vê números positivos e acho que tanto Coinbase como Roblox são empresas de tecnologia que são um pouco diferentes do que a gente tem na economia americana em si, né? Que é aquela economia real que está mostrando crescimento, apesar da inflação e apesar do cenário mais difícil. Ô Zanin, tudo bem? Não tem como eu não te fazer essa pergunta, eu vou fazer essa pergunta para o Will também. Será que a gente está vivendo um false bull market, um fake bull market ou não, agora, com essa recuperação? Existe uma expressão, né, que é o bear, recuperação em bear market, né? Ou um trap bull market. Isso, trap bull market, perfeito. O que a gente vê nos números, e assim, existem vários catalisadores que mostram que a economia sim está desacelerando de forma forte, né? Mas porque, primeiro, a gente estava com números inflacionários elevados e o Banco Central decidiu não botar não só um pé no freio, mas 2 pés no freio. Na nossa visão, eu acho que, na verdade, o mundo se adaptou, e a gente até conversou na semana passada, para um mundo mais difícil, onde não existe dinheiro ilimitado sendo colocado no mercado, onde as taxas de juros são um pouco mais elevadas, e onde a gente vê uma competição mais ferrenha, com dificuldades para crescer. Então, eu acho que a gente volta para um mundo normal, onde é hora de menos discurso e mais resultado, mais número. E eu acho que o grande destaque nesse sentido é que o mercado americano está conseguindo ser resiliente, sim, mas a gente não pode ter falsas esperanças de que está tudo bem, está tudo fácil. Eu acho que as empresas, a gente ainda vai ver agora, na verdade, ainda mais o que a gente chama de stock picking, né? Que é fazer a seleção dos ativos bons, aquelas boas empresas com bons resultados, daquelas empresas que são diferentes, aquelas empresas que não apresentam números concisos e que estão fora do radar do mercado. Eu vou fazer a pergunta para você, a mesma que eu fiz para o Henrique anteriormente, a mesma, que foi a última pergunta minha que eu fiz. O quanto a eleição desse ano pode afetar o resultado de Google e Meta devido a decisões internas e ou reguladores? Perfeito. E na hora que eu estava falando, eu já disse, eu sei que ele vai me perguntar, eu já vou ir atrás para saber a resposta. Eu disse, não. Você já sabe que cai na prova, né, Zanin? Exato, esse foi mais fácil. Dessa vez ele me deu uma dica antes. Bom, vamos lá, né? Assim, primeira coisa, que eu acho que isso que é importante. A gente viu, sim, o impacto relevante das mídias nas eleições.
Acho que um grande destaque que o Gani ontem salientou, né, a conversa que a gente teve aqui no Brasil do Bolsonaro no podcast Flow, e para mim aquilo ali é um grande catalisador de mudança de período eleitoral, né? Se a gente parar para pensar, quando na história a gente teve 5 horas de acesso a um presidente em uma conversa totalmente informal, sem pessoas atrás regulando, parlamentares, e ele podendo falar absolutamente tudo. E um alcance visual gigantesco, né? Mais de 6 milhões de pessoas em praticamente 2 horas. Então, mostra a importância das mídias sociais. Nesse sentido, nos Estados Unidos, tem um estudo de Princeton que eu pesquisei agora, dando uma olhada no material, que mostra que principalmente os democratas usaram muito mais as redes sociais do que os republicanos. E eu até lembro de um podcast que eu ouvi assumo que eu sou atrás, burro. né? Eu assumo que eu sou burro e toda vez eu google. Democrata é quem? Biden ou Trump? É Biden. Tá, fechou. Então vai, Tá. continua com o teu raciocínio. Beleza. Então, os democratas utilizaram muito mais as redes sociais que os republicanos. Fizeram muito mais tweets. Em termos de pesquisa no Google, o estudo da Princeton mostrou que teve muito mais resultado, eles foram muito mais enfáticos. Claro que ele não separa o que é positivo do que é negativo, o que estão falando bem ou falando mal. Mas a questão é aquela velha história: falem bem, falem mal, mas falem de mim. Então, o que a gente viu nesse estudo e que mostrou é que a mídia social, pelo menos assim, pareceu ter uma correlação com os resultados. Nesse sentido, a gente não vê nenhuma das duas empresas, Facebook ou Meta, pretendendo dizer se vão regular ou não as eleições que a gente deve ter, assim como no Brasil, isso também não deve acontecer. Mas eu lembro um podcast que eu vi bem na época da eleição do Biden, onde uma mulher que trabalhou nas eleições do Obama, diz que os políticos têm muita dificuldade, porque como tem muito turnover, as equipes mudam ao longo do tempo. E aí, aquele conhecimento que, por exemplo, que a equipe do Biden teve, que utilizou as redes sociais, ele não é repassado para os próximos que vão tentar se eleger, seja para a Câmara, seja para o Senado, seja para presidente de novo. Eles não perpetuam o conhecimento. E aí ela estava dizendo até nessa entrevista, né, que essa era uma das grandes coisas que os partidos tinham que começar a fazer. Começar a entender o que eu fiz de certo na última eleição, o que as redes sociais me ajudaram, como que me ajudaram para as próximas. E isso inclui, por exemplo, como utilizar o algoritmo do Google, do Facebook. Então, assim, no primeiro momento a gente não vê nenhum catalisador que mostre que eles vão interferir diretamente, mas eu acho que existem diversos estudos já mostrando a correlação e a importância de ser proativo nas redes sociais. Ô Zanin, depois do dado de inflação de hoje nos Estados Unidos, eu não quero saber a curva do mercado, eu quero saber a curva do Zanin. O que você espera aí para as próximas reuniões do Fed em taxa de juros? Eu acho que assim, o Fed, eu até estava brincando, né? Tem um meme que colocaram na internet recentemente, dizendo que o Jeremy Powell disse, eu avisei. Né, onde eu avisei que a inflação ia começar a retroagir. Só que demorou. Né, e o temporário foi um tempo relativamente relevante e impactou a vida de diversas empresas, diversas companhias. Não à toa que o mercado da taxa de juros cedeu. Me preocupa um pouco, tá? Porque assim, primeiro, mostra que a economia americana ela realmente é muito resiliente à inflação. Tá? Muita gente fala que a economia americana é deflacionária. Principalmente porque tem muita tecnologia, a tecnologia é deflacionária, né? Pega o iPhone, por exemplo, ao longo do tempo ele fica com um valor estável, mas você vai atualizando e melhorando, e o antigo vai ficando mais barato. Então, essa dinâmica deflacionária acaba fazendo com que os preços não subam lá. Aí a gente viu uma mudança. Nos últimos balanços, as empresas sentindo a inflação e repassando preços. Então, o caso de Chipotle, McDonald's, Coca-Cola. Só que chegou nesse balanço agora, elas disseram o seguinte, a gente aumentou o preço, o problema é que o pessoal está comprando menos. Eu preciso vender mais. Então eu estou fazendo propagandas, eu estou fazendo promoções.
para tentar fazer com que as pessoas voltem a comprar. Isso mostra que o quê? Que a competição é tão elevada que precisa fazer os preços caírem. Então, eu acho que a inflação dos Estados Unidos realmente deve retroagir, o mercado já apostou nisso, e agora a retórica vai mudar. A gente tinha uma discussão de quando que a inflação vai retroagir. Eu acho que a gente vai voltar para aquela retórica de 2019, que era uma estagnação sem inflação, né? A gente tinha uma estagnação econômica que não conseguia vir com inflação. Agora a gente tinha inflação que estava em estagflação. Eu acho que a gente vai voltar para a estagnação, para a preocupação de que, ok, tem que colocar estímulos na economia, mas não pode aumentar muito, porque senão a inflação vem de novo. Na minha curva de juros, na minha percepção, a gente vai se preocupar muito mais com estagnação ao longo dos próximos meses, só que a gente não vai poder baixar os juros de forma muito agressiva, porque a inflação ela vai poder de novo acelerar. Então, eu acredito que ela deve se manter um pouco mais estável, diferente do mercado que reagiu muito positivamente. Pelo menos a nossa leitura é que ela deve continuar, pelo menos, em níveis elevados por mais tempo do que o mercado projeta. Deixa eu tirar a dúvida contigo. O que a Disney falou pro verão? Que é bom... parque, tá? Não TV. Parque, porque é o primeiro verão sem Covid, mas teoricamente um verão de recessão, mas teoricamente perrou bombando. Então o que a Disney falou nesse rolo todo? O que ela espera para esse mês de julho, que já foi, e o finalzinho de férias agora? Ela ainda não saiu. Assim, Cabral, a gente tem algumas expectativas, eu tenho alguns números aqui para falar de expectativa, mas o resultado sai no final do dia, tá? Então, vai sair hoje ainda? Não saiu ainda. Coinbase e Roblox saíram, a Disney vai sair agora no final do dia. A gente tem alguns números de outros parques, né? No caso, de outros consumos discricionários que a gente utiliza, mas não adianta, a Disney é o maior catalisador nesse sentido. O que o pessoal está preocupado com a Disney é com relação ao crescimento do Disney Plus, né? Porque assim, a Disney em si, os parques, eles são um fluxo de caixa negativo há diversos anos, desde 2018. Tá? Se tu olhar o resultado dos parques, não é algo que agrega valor para a empresa de forma consistente. Eles conseguiam com filmes dar certo e gerar receita, com branding, com produtos, mas o parque puramente, ele nunca foi um negócio que chamou atenção. Quando as ações andaram, principalmente em 2019, 2020, foi aquele boom de Netflix, onde se o grande benefício é streaming, de repente o Disney diz, eu tenho aqui todo um estúdio, um programa que vai gerar valor e eu consigo fazer o mesmo produto rapidinho e fazendo ele crescer em praticamente todos os países. Legal, o resultado veio, só que de repente Netflix vem com um cap, né, onde atinge aí mais de 200 milhões de usuários e diz que tem dificuldade para conseguir crescer a base, pelo contrário, deve retrair pós-pandemia. E eu acho que a Disney, nesse sentido, a grande preocupação é, será que ela vai continuar crescendo a quantidade de streaming? Porque esse é um dos grandes catalisadores de lucro dela. Isso que vai dar um resultado para ela positivo. Porque ela já tem o custo da produção de filmes. Só que, será que ela vai conseguir, pelo menos, fazer com que isso gere positivo? Porque os parques em si, eles não são tão benéficos assim para o negócio. Eu acho que o branding tem muito mais valor do que o resultado. Eu não sei se eu respondi a pergunta, porque eu sei que tu ia falar mais do parque. Respondeu. Mas do parque tem que esperar o resultado, concordo. Que eu quero ver se eles falam alguma coisa de guidance, entendeu? Que nem o Walmart fez, a família do gato e dos seus vizinhos, tá todo mundo lá no telhado. Eu quero ver se eles falam algo de guidance. Por quê? Eu tô querendo ver dentro dos balanços como é que tá a economia. Então, tentando olhar o macro dentro do micro. Então, se ele falar, olha, meu guidance para segundo semestre é uma droga, então recessão pode ser uma verdade, esse perro pode estar enviesado. Não, meu guidance tá bom, eu tô vendo que tá indo gente no parque, perro faz sentido. Porque, qual é a minha grande dúvida? Cara, perro forte demais para dado ruim de PMI e de economia.
Parece que algo tá solto, entendeu? Parece que A não tá meio falando com B. Pô, é muito problema de geopolítica para poder se não tá sentindo ainda no emprego de forma tão direta. É só contratação. Ninguém demitiu no último payroll. Não teve um setor com demissão. Todos os setores contrataram, até governo municipal. Então é o tipo de coisa que eu queria tentar via micro, entender um pouco melhor o macro, que para mim tem peça solta. Então, mas assim, fazer só um contraponto, né? Setor aéreo veio um resultado bom, né? Veio um crescimento forte. A gente está vendo esse shift de produtos para serviços. E aí Disney entra nessa discriminação de serviços. Outros exemplos, né, os próprios filmes, streamings, a gente está vendo o número de menções em redes sociais crescer consideravelmente. As próprias empresas de consumo discricionário, restaurantes, estão vindo com números bem mais fortes que o esperado. Assim, os primeiros catalisadores mostram que a Disney deve ter receita acima do esperado. Tá? Então, assim, eu acho que que nem tu falou, esse verão não vai ser tão ruim para eles. Agora, eu concordo contigo que uma coisa é pensar no passado, outra coisa é guidance e expectativa futura. E aí a gente tem China, que ainda tem uma certa represália, uma questão de lockdowns, os chineses não podem sair. Eu até falei, né, no evento que a gente foi da Berkshire Hathaway, tinha mais ou menos 40 mil pessoas. O evento normalmente tem 60 mil nos últimos 2 anos, antes de fecharem o lockdown, né? E muito se falou que era por causa de falta de chineses. Nos parques da Disney, se eu não me engano, tinha um percentual que era entre 15% e 20% de chineses. E esse número já faz uns 2 anos que não acontece, né? Porque se eles viajam, eles não conseguem voltar, ou eles não têm tanta facilidade. Então, eu acho que, assim, que o número pode ter vindo bom na ideia de que o resultado para os americanos foi bom, as pessoas realmente estão mudando o consumo, mas a expectativa não vai ser de muita melhora enquanto a China não melhorar, enquanto a Europa ter esses problemas políticos, enquanto a própria Disney em si não conseguir gerar outras fontes de receita, né? Aí uma dúvida, só um complemento rapidinho. Tá certo. A Disney TV vindo forte, eu faria a pergunta de volta para a Disney. Essa Disney TV veio forte porque vocês estão conquistando novos clientes ou porque as pessoas estão com medo de não ter dinheiro para ir para a rua consumir, preferem gastar 10, 20, 30 dólares numa TV e ver em casa com a família? Então, uma coisa que eu iria para a linha 2. A linha 2 pode ser, não, é que eu sou bom pra caramba, eu tô consumindo no mercado e meu parque tá bombando. Ou, não, meu parque não tá indo tão bem, mas a televisão tá vendendo que as pessoas estão mais em casa, com medo de gastar. Então, televisão boa, tem uma linha 2 aí pra perguntar pra eles. Sim, é o pensamento de segunda magnitude, né? Um pode ser descorrelacionado com o outro, ou correlacionado negativamente. Eu concordo. Vamos ver, assim, as expectativas até tão boas, o resultado não deve ser tão ruim assim, mas realmente o guidance é que o número do Disney Plus não deve crescer tanto e a empresa ainda deve sofrer um pouco com China e Europa não consumindo tão forte, né? Entendido. Desculpa aí, Gani e Bruno. Imagina, que é isso. Tá certo, Zanin. Queria agradecer, então, mais uma vez, sua participação aqui com a gente. Uma ótima tarde, até a próxima. Imagina, boa tarde, pessoal. Até semana que vem. Valeu, Zanin. Valeu. Valeu, um abraço. Aproveito aqui também para me despedir.